Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São João de Deus, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Olha, eu não sei, eu até me atrasei porque eu estava tomando um café com o Alfredo, e eu tinha deixado os meus livros no carro, a gente foi lá buscar. Não sei se foi na hora de tirar, se o compêndio caiu lá no carro. O fato é que eu mesmo estou sem o compêndio hoje, mas vai dar tudo certo. Não, aí você vai ficar sem. Ah, você tem? Que chique. Muito obrigado por ter. Olha, eu fui lá na secretaria, Salve. mas eu acho que foi para fazer alguma coisa com o freio, não sei se participar da live, alguma coisa assim. Entendi. Depois eu volto lá. Tá bom. Vai dar tudo certo. Ah, é? Se alguém puder colocar no grupo. Ah, você não está no grupo. Eu vou te colocar no grupo no fim da aula.
mas se alguém puder passar para ela. Hoje a gente vai falar do sacramento da crisma, tá, gente? Deixa eu já falar para vocês, como eu gosto de fazer no início de cada aula, agradecendo aí ao Vinícius por ter me salvo da vergonha. Vou dar parabéns para as mulheres, tá? Vocês vão ser as primeiras mulheres que eu vou parabenizar hoje, vergonhosamente. Eu não dei parabéns nem para minha esposa, nem para as minhas filhas. Eu vou tentar me redimir. Eu tenho 3 filhas e claro, uma esposa. Eu não dei parabéns para nenhuma delas, esqueci, mas eu vou me redimir. Tem uma floricultura ali no Milênio, que se Deus quiser vai estar aberta depois da aula. E eu vou comprar uma flor ou várias. Eu vou lá no Hortifruti então. E eu vou comprar só o meu filho que vai ficar sem presente hoje. É uma data que pode ter uma origem um pouco revolucionária, mas como tudo a gente tem que catolicizar, né? O Alfredo me... Ó, a coisa não tá boa para mim hoje não, ó. O Alfredo... Deixa, a gente já rezou, vai dar tudo certo. Mas é uma data que tem uma origem um pouco feminista, né? Mas é claro que a gente tem que catolicizar as coisas, né? Então, alguns grupos, como o meu grupo do Encontro de Casais, eu recebi, eu demorei a me ligar, eu tô tão lerdo hoje, que mandaram uma mensagem sobre Nossa Senhora, a maior das mulheres. Aí depois é que eu fui entender, porque hoje é o dia da mulher. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo mesmo. Já há alguns anos eu vejo essa tendência da gente realmente pegar, assim, datas. Foi o que fizeram, por exemplo, com o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador é uma data que surgiu de forma revolucionária. E aí, o que o Papa Pio XII fez? Ele proclamou o dia de São José Operário no Dia do Trabalhador. E assim a gente deve fazer em todas essas datas. E foi muito sábio. Eu vou te dar outro compêndio, tá, Vinícius? Mas nada que um bom secador também não ajude. Mas eu vou colocar aqui no grupo, ó. No compêndio, a gente vai acompanhar das perguntas. Dá até para a gente acompanhar bastante o catecismo hoje, porque no compêndio são apenas 6 perguntas, da 265 a 270. O sacramento da confirmação, ele é tratado de forma mais breve, tá? Então a gente vai tratar, eu vou até colocar no grupo aqui, das perguntas 265 a 270. Deixa eu marcar aqui, que o Vinícius é muito organizado, ele já tinha marcado. Vamos aqui agora no catecismo, que eu sempre falo para vocês não deixarem de ler em casa. O catecismo é dos parágrafos 1285 a 1321. E hoje, como tem um número menor de perguntas no compêndio, a gente consegue ler bastante o catecismo na aula, tá? 1285 a 1321. E aí, a escritura, conforme eu ler as passagens na aula, eu coloco aqui no grupo. Deixa eu só atualizar aqui. Sacramento da confirmação, ou crisma, tá, gente? Ele é chamado de sacramento da confirmação, mas a gente normalmente chama de sacramento da crisma. O óleo, a gente chama de óleo do crisma, mas o sacramento é sacramento da crisma. E confirmação, gente, é só para que a gente não caia num erro que é possível, que a gente acaba vendo a crisma como um sacramento dependente do batismo, e isso é um erro. A crisma, ela tem um valor próprio, uma graça própria, ela não é um anexo do batismo. Quando a gente fala de confirmação, não é isso. Ela não é um sacramento ali anexo que confirma a graça batismal. Então a crisma, ela não deve depor contra. O fato de eu chamar de confirmação não deve nem depor contra a crisma, nem contra o batismo, porque pode acontecer as duas coisas. Depor contra a crisma, de eu achar que ela é um anexo do batismo,
ou depor contra o batismo de eu achar que a graça batismal depende da crisma para ser confirmada, o que é igualmente errado. Na realidade, são dois sacramentos independentes e cada um tem uma graça própria, tá? Então, vamos aqui primeiro no compêndio, que eu vou colocar aqui no grupo, e a gente vai ler as 5 perguntas e depois a gente segue a aula pelo Catecismo da Igreja Católica. E enriqueceremos com a Sagrada Escritura ao longo da aula. Então eu vou colocar aqui no grupo perguntas 265 a 270. A gente hoje está com a honra de ter uma aluna nova, já é algo que sempre me anima aqui, de receber uma aluna nova, então já é um... Nova sou eu? É, ué. Porque eu achei que começasse hoje. Não, mas a gente está sempre começando. A gente não tem período de inscrição, a gente sempre recebe os alunos. Então vamos... O sacramento da confirmação. Ajuda ela aí, a achar o lugar. Sacramento da confirmação, então, pergunta 265. Qual é o lugar da confirmação no desígnio divino da salvação? Aí, como sempre acontece, o compêndio vai falar, como eu falei na aula passada do batismo, ele vai falar da antiga aliança. Quais são os sinais do Antigo Testamento que prefiguram a crisma? Na antiga aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias esperado e a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolvem numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes e anunciam as maravilhas de Deus, Atos 2:11. Comunicam aos neobatizados, mediante a imposição das mãos, o dom do mesmo Espírito. Ao longo dos séculos, a Igreja continuou a viver do Espírito e a comunicá-lo aos seus filhos. Então vamos... No Antigo Testamento, eu vou pegar uma passagem só que mostra essa realidade da esperança que o Messias fosse o ungido. Messias, inclusive, Cristo. Cristo em grego, Messias em hebraico, significa justamente o ungido. Vamos aqui no Evangelho de São Lucas, depois a gente vai ler o livro do profeta Isaías. Deixa só para efeito de organização, porque senão eu vou me perder na escritura. Vamos, Lucas 4, versículos 14 a 30. Lucas 4, versículos 14 a 30. Eu já vou colocar o catecismo no grupo, porque senão eu não vou conseguir colocar as passagens da Escritura. Então, Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1285 a 1321. E agora a Sagrada Escritura, a gente começa então com Lucas 4, versículos 14 a 30, que é aquela passagem que Nosso Senhor vai a Nazaré, e aqui a gente vai ver a questão do Espírito Santo. Vamos ver aqui que ele vai fazer remissão direta a uma passagem de Isaías que fala do Messias como esse ungido. Qual é o versículo? Lucas 4, versículos 14 a 30. Vamos lá. Em Nazaré, Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito, Isaías 61, versículos 1 e seguintes: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas a nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Essa passagem final eu só li para que ficasse completo, mas o foco da leitura principal para essa aula é a unção do Espírito Santo, só para que nós... É uma profecia, como diz o compêndio, tanto para a pessoa do Messias, mas para o povo escolhido. Isso é muito bonito, porque nosso Senhor Jesus Cristo é um ungido, mas nós também somos chamados a receber essa unção. Tem um salmo até que fala do óleo que é derramado na cabeça de Arão e vem, escorre pela barba. Tem um salmo que fala dessa imagem, e assim é com a igreja. Esse óleo que é o Espírito Santo, ele é derramado na cabeça da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele escorre pela barba e inunda o corpo, que somos nós, o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e nós também somos ungidos. Desde o batismo nós já recebemos o Espírito Santo, mas na crisma nós recebemos uma especial unção. A crisma tem uma graça própria. Na crisma essa profecia se cumpre e nós somos ungidos. Nós recebemos dons especiais do Espírito Santo. Então vejam que a crisma já está prefigurada no Antigo Testamento. Nós poderíamos pegar uma outra passagem do livro do profeta Isaías, que vai falar dos dons. Eu não sei se vocês sabiam, mas os 7 dons, mais particularmente 6 dos 7 dons do Espírito Santo, estão nominalmente descritos no capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Isaías 11, versículos de 1 a 3. Na realidade, os 2 primeiros versículos já falam de 6 dos 7 dons do Espírito Santo. E aqui, inclusive, é uma profecia que vai falar, inclusive, que o Messias ele será um herdeiro de Davi.
Isaías 11, versículos 1 e 2. Vou colocar lá no grupo também. Isaías 11, versículos 1 e 2. Estou precisando de uma secretária nessa turma de sexta-feira. Hoje é dia das mulheres. As mulheres têm assim um talento maior para o secretariado, mas pode ser um homem também, tá? Mas a turma aqui, a presença feminina é muito maior. Na perseverança eu tenho a Luísa que me ajuda, porque ficar dando aula e digitando é complicado. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Por que aqui é um sinal que o Messias é herdeiro de Davi? Porque Jessé é o pai de Davi. Então, na época do Natal, a gente inclusive fala desse, um renovo sairá do tronco de Jessé, da descendência, da árvore genealógica. Um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Aqui vem os dons: espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, que nós poderíamos chamar também de fortaleza, espírito de ciência e de temor do Senhor. Faltou apenas o conselho para que se completassem os 7 dons. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Então aqui estão os dons do Espírito Santo, que nós recebemos. A igreja, na sua tradição, ensina que nós recebemos esses 7 dons na crisma. É na crisma que nós recebemos esses 7 dons. Então aqui a gente já vê então os sinais do sacramento da confirmação, do sacramento da crisma, já na antiga aliança, no Antigo Testamento. Aí vamos aqui na pergunta 266. Por que se chama crisma ou confirmação? Chama-se crisma, nas igrejas orientais, crismação, com o santo Miron, por causa do seu rito essencial, que é a unção. Então o nome crisma, ele vem do óleo. O óleo, ele se chama crisma, óleo do crisma, mas também remete à unção que é feita com óleo. Chama-se confirmação porque confirma e consolida a graça batismal. Mas vejam que é uma graça própria, tá, gente? Isso aqui tem que ser lido e interpretado entre aspas, tá, gente? Isso aqui não somos nós que interpretamos, não é. Vejam que é confirmação com C maiúsculo, mas nós não temos que ler essa confirmação como se fosse, como eu dizia no início da aula, um anexo do batismo. Não, é uma graça própria, é um sacramento próprio, não é um anexo ali como se fosse aquele apêndice do livro, não. A crisma tem uma graça própria, de maneira que, inclusive, que o católico batizado não crismado, ele não foi iniciado, ele não concluiu a sua iniciação cristã, ele ainda é um bebê, ele ainda não um bebê, ele ainda é um adolescente na fé, ele não tem a maturidade, ele ainda não é adulto. Nós somente nos tornamos maduros na fé, adultos, depois da crisma. Por isso que é tão importante a crisma. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, que uma pessoa no leito de morte, diferentemente do batismo, a crisma ela não é necessária para a salvação. O batismo é necessário para a salvação de uma pessoa. Então, todos nós podemos batizar alguém em perigo de morte. A gente aprendeu isso na última aula. A gente precisa saber batizar as pessoas. Até um não batizado pode batizar.
Mas a crisma, ela não, mesmo não sendo necessária para a salvação, ela é importante para a salvação. E nós veremos que o ministro ordinário do sacramento da crisma, ele é o bispo. Mas na hora da morte, ou com risco de morte, qualquer padre pode crismar alguém. E isso as pessoas não se atentam. Se alguém que não é crismado está com risco de morrer, a pessoa que está ali próxima da morte ou com risco de morrer deveria ser crismada. Eu conheço, por exemplo, um bebê que veio a falecer, infelizmente, que por conta da sua situação de saúde delicada, ela recebeu o batismo, a unção dos enfermos e a crisma de um sacerdote. Então ali não tinha necessidade de ser um bispo. Então o pai, que hoje até é um padre, né, muito interessante, porque esse pai, hoje ele foi ordenado padre porque ele é do rito melquita. Então ele não se casou depois de ser padre, ele já era casado, ele foi depois diácono e hoje se tornou presbítero, porque no rito melquita pode. É uma tradição diferente da nossa, mas nesse momento ele teve a perspicácia de pedir a crisma para a filha dele, uma bebê, e muita gente não tem essa questão, e isso é algo importantíssimo da gente. Eu hoje participo de um apostolado voltado a visitar os enfermos, e a gente tem que ter essa atenção. Uma pessoa que está no leito de morte, a gente tem que também perguntar se aquela pessoa é crismada, porque se ela não é, ela pode receber o sacramento da crisma de qualquer sacerdote, e faz diferença entrar no céu crismado ou não, porque apenas com a crisma nós somos maduros, adultos na fé. Então, aí a pergunta 267 já vai entrar no rito essencial da confirmação. A confirmação, diferentemente do batismo que a gente viu na última aula, a confirmação, ela em geral, é claro que não é o caso do leito de morte, mas o batismo, por exemplo, na igreja, ele muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, ele não acontece dentro da missa. Até porque, a gente falava na última aula, não faz muito sentido batizar alguém dentro da missa, porque aquela pessoa, sob um certo aspecto, ou sob muitos aspectos, ela ainda não entrou na igreja. Então, o mais correto é batizar a pessoa e celebrar a missa depois. Por isso é que nas igrejas mais tradicionais, a pia batismal fica fora da igreja ou na porta da igreja. Eu dei o exemplo do Mosteiro de São Bento. Se a gente for lá no Mosteiro de São Bento, a pia batismal fica lá no início da igreja. A crisma já é diferente. Em geral, a crisma é ministrada dentro da missa. É um sacramento próprio, mas que é celebrado dentro da Santa Missa. E existe um rito essencial. O que é o rito essencial? É aquele rito que não pode faltar para o sacramento ser válido. E esse rito, ele tem sempre matéria e forma. E aí nós vamos ver qual é a matéria. A matéria do sacramento da crisma é o óleo e a imposição, e a forma, é a imposição das mãos do bispo. Então, a matéria é o óleo e a forma, a fórmula, existem palavras próprias, que a gente vai ver agora, e também a imposição das mãos. Então, o bispo, ele impõe as mãos sobre o crismando e unge a fronte do crismando com o óleo do crisma, e aí ele profere algumas palavras, a gente vai ver aqui. O rito essencial da confirmação é a unção com o sagrado crisma, óleo misturado com bálsamo consagrado pelo bispo. E quando que esse óleo é consagrado? Eu não sei se vocês sabem, é na missa dos santos óleos, na quinta-feira santa. Na quinta-feira santa só existe uma missa na parte da manhã, que é celebrada na catedral de cada diocese, porque na quinta-feira santa as missas acontecem de noite, que é a chamada missa do lava-pés.
quando nós celebramos a instituição do sacramento da Eucaristia e do sacramento da ordem. Na parte da manhã, nas igrejas de uma forma geral, não tem a missa, só tem uma missa na catedral, que é a missa dos Santos Óleos. Nessa missa dos Santos Óleos, o bispo, o pastor daquela diocese, o chefe supremo daquela diocese, ele vai consagrar o óleo do crisma, vai abençoar o óleo dos catecúmenos, que é usado no batismo, e o óleo dos enfermos, que é usado no sacramento da unção dos enfermos. E o óleo do crisma, eu falei para vocês na última aula, ele é usado também no sacramento da ordem. No sacramento da ordem também é utilizado o óleo do crisma e também no batismo. No batismo, o óleo do crisma também é usado. E aí, todas as paróquias, os párocos são chamados a comparecer nessa missa dos Santos Óleos, porque aí eles cada um pega a sua parcela de óleos para usar o ano inteiro. É muito bonita essa missa, porque ela é talvez a missa com mais sacerdotes presentes do ano na diocese. E mostra a unidade da diocese, a unidade entre os sacerdotes e entre a igreja. Fala, querido, na igreja. As minhas sobrinhas foram crismadas no ano passado, no sábado de Aleluia, e aí não foi o bispo, foi o padre. É uma exceção, bem lembrado. Nesse dia pode... No sábado santo, eu falei isso na aula passada, no sábado santo é o dia próprio para que os não batizados recebam, é o dia mais apropriado, melhor dizendo. Tradicionalmente, o nosso pai Santo Agostinho, por exemplo, ele foi batizado com 33 anos, com a idade de Nosso Senhor, quando ele morreu. E ele recebeu os 3 sacramentos pelas mãos de Santo Ambrósio, outro padre da igreja, em um sábado santo. É a data mais tradicional para um adulto ser batizado, mas infelizmente eu falei na última aula, os padres, por 2 razões, eu não sei se eu falei na última aula, mas eu falo agora, está sendo gravado, mas eu falo, que Deus me proteja, mas é a verdade. Infelizmente os padres, eles ficam com um certo receio de fazer o batismo do adulto no sábado de Aleluia, por 2 razões. Primeiro, porque eles não estão acostumados a crismar, então eles ficam com um certo receio, mas é muito simples, porque é só você pegar o ritual da crisma e seguir o que está escrito ali, falar o que está em preto e fazer o que está em vermelho, que é a rubrica. E o segundo é que o padre muitas vezes fica com aquela preguiça pastoral e o respeito humano de ficar se importando. Já é uma missa muito longa, os fiéis vão ficar cansados. Pelo amor de Deus, você vai ficar cansado na missa do Sábado Santo, não sai de casa, sabe? É a missa mais importante do ano, é uma missa longa mesmo, que para quem está vivendo o mistério, o tempo passa muito rápido. E assim, um adulto ser batizado, gente, o Papa faz isso no Vaticano. Aí você na sua paróquia não vai fazer porque a dona Francisquinha que faz fofoca de todo mundo, ela vai reclamar lá igual uma namoradeira no murinho da casa dela? Pelo amor de Deus, o problema é dela. Então assim, o ideal é que o adulto recebesse os 3 sacramentos naquele momento. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser batizado primeiro, depois ele vai ser crismado e depois ele vai comungar. E nesse caso específico, você falou muito bem, é a mesma situação do fiel que corre o risco de morrer. O padre, o simples padre, que não tem nada de simples, né? Mas ele não é bispo, ele não é ministro ordinário do sacramento, ele é um ministro extraordinário, ele pode crismar nessa situação. Eu não vou saber te dizer, porque eu já ouvi as 2 coisas, se é de bom tom ele pedir autorização. Eu penso que não precisa, que só pelo fato de ser o Sábado Santo, ele já tem autorização pela própria situação, pela lei canônica. Mas eu já ouvi um acólito experiente me dizer que é de bom tom ele comunicar ao bispo que vai crismar. Mas o fato é que nessa situação ele pode sim ser ministro do sacramento. Isso está inclusive no Código de Direito Canônico, tá? E aqui então vai falar, eu vou retomar no início da resposta. O rito essencial da confirmação é a unção com o sagrado crisma, óleo misturado com bálsamo consagrado pelo bispo,
que se faz com a imposição da mão. Então o bispo ele impõe a mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. No Ocidente, essa unção é feita na fronte do batizado com as palavras. Então ele impõe as mãos e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E aí o crismando diz: amém. E aí depois, se eu não me engano, o bispo vai dizer que Deus te abençoe, ou fique com Deus, e que a paz de Deus fique contigo. Aí o crismando diz: e contigo também. Eu fiquei nervoso na minha crisma, eu fiquei calado na hora do amém. E quando era para falar contigo também, aí que eu disse amém. Eu fui um desastre, mas isso não invalida o sacramento. Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção também é feita em outras partes do corpo com a fórmula selo do dom, que é o Espírito Santo. Vale dizer que, como eu falei na última aula, no rito oriental, as crianças são crismadas. Por isso, inclusive, é mais fácil fazer a unção em outras partes, porque no rito oriental, e eu particularmente acho que eles acertam, e a tradição oriental nesse ponto me parece melhor do que a nossa. Eles batizam, crismam e dão a primeira comunhão para os bebês. Isso mostra a unidade dos 3 sacramentos. Então a pessoa já sai crismada. A gente já teve um caso aqui, inclusive, de uma aluna que ela chegou aqui adulta e ela, quando a gente foi olhar a certidão de batismo, ela já tinha sido crismada. Ela achou que ia se preparar para a crisma, mas ela já era crismada. Então ela fez a catequese já crismada, porque ela é descendente de libanês. Não sei dizer, mas provavelmente sim, foi lá na Nossa Senhora do Líbano, aquela igreja bonita que fica ali na Conde de Bonfim, na Tijuca, e ela já tinha sido crismada no dia do batismo. E isso tem a vantagem de desvincular a catequese do sacramento, porque depois a pessoa vai procurar a catequese não para receber o sacramento simplesmente, ela vai procurar a catequese para se formar na doutrina católica. Porque hoje na igreja do rito latino, que é a nossa ocidental, fica muito claro que as pessoas procuram a catequese muitas vezes por simples tradição para receber um sacramento. E não há uma conversão das pessoas de enxergar a importância de ter uma vida católica comprometida com o estudo da doutrina, com a vivência da fé. É o caso, por exemplo, daquelas famílias que botam os filhos para receber a primeira comunhão por uma simples tradição, e aí depois que acaba a primeira comunhão ninguém mais vai à missa. Foi o meu caso, inclusive. É graça de Deus, né? No fim é uma bênção, é uma graça, mas não deixa de ser, sob um certo aspecto, uma pobreza de algo que poderia ser mais rico. Então, desatrelar, eu penso que o nosso papel de catequistas é um pouco desatrelar a catequese do sacramento. Até por isso que depois a gente tem o grupo da perseverança de adultos, depois que as pessoas concluem, e o fato da gente ter alunos aqui já crismados é um sinal também interessante de desatrelar a catequese do sacramento, mostrar que a catequese vai além do sacramento. O sacramento não é um diploma que você bota debaixo do braço e nunca mais volta na igreja, muito pelo contrário, o sacramento é só o começo. E aí vem aqui o efeito da confirmação, que são as graças que nós recebemos no sacramento da confirmação, no sacramento da crisma. Quais são as graças que nós recebemos? Vejam que elas todas estão relacionadas com, ou quase todas estão relacionadas com o sacramento do batismo, mas elas não se confundem, porque todas elas são um aumento, uma consolidação, mais um aumento das graças que nós recebemos no sacramento do batismo. O efeito da confirmação é a especial efusão do Espírito Santo, como a de Pentecostes. Então, o batismo
Se a Eucaristia, por exemplo, é a atualização do mistério do Calvário, o Calvário se torna presente, nosso Senhor Jesus Cristo que deu a vida por nós na cruz, a cruz está presente na Santa Missa. Nosso Senhor Jesus Cristo que deu a vida por nós, ele está presente na Santa Missa, o Calvário está ali diante de nós. Na Crisma é Pentecostes. O mistério de Pentecostes, ele é atualizado nas nossas vidas, no momento em que nós somos crismados. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével, como no batismo. Nós somos crismados apenas uma vez na vida e produz um crescimento da graça batismal. E aí vem cada graça. Primeiro, enraiza mais profundamente na filiação divina. É no momento em que eu sou batizado que eu me torno filho de Deus, não antes, no momento do batismo. Então a crisma vai me enraizar mais profundamente na filiação divina, une mais solidamente a Cristo e a sua igreja. Então no batismo é que eu me torno membro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Então com a crisma eu me uno mais solidamente a Cristo e a igreja. Aumenta na alma os dons do Espírito Santo. Então no batismo eu já recebo os dons do Espírito Santo, na crisma eu recebo mais dons, eu recebo uma maior efusão, uma especial efusão do Espírito Santo. E essa última graça, ela é própria da crisma, ela não é atrelada ao batismo, que dá força especial para testemunhar a fé cristã. Então a crisma é o sacramento dos mártires. O que significa mártir? Testemunha. Na crisma nós nos tornamos soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, soldados da igreja. Não é para vocês saírem da igreja puxando briga com todo mundo, é soldado no sentido de dar o testemunho da fé, de testemunhar também de maneira valorosa, com palavras, e também resistir, defender a fé, mas claro que também com mansidão. Nosso Senhor que é manso e humilde de coração, a gente pede também um coração manso e humilde, então com equilíbrio, mas também com coragem, também com fortaleza. A gente tem que alcançar esse equilíbrio. O católico não é um alface, não é um vegetal. Nós vimos no Evangelho do último domingo, nosso Senhor que teve zelo pela casa do seu Pai, nosso Senhor que expulsou os vendilhões do templo. Então esse equilíbrio é fundamental. Então a crisma tem essa graça própria de ser o sacramento das testemunhas da fé, dos mártires, e isso tem tudo a ver com a maturidade. É o sacramento que nos torna adultos, maduros na fé, e essa é uma graça, vejam, é a única graça que não está atrelada diretamente às graças batismais. Essa graça é própria da crisma, por isso é que não é um sacramento, como eu falava, anexo ao batismo, não, é uma graça própria. E é fundamental nós sermos crismados, porque a crisma é um sacramento muito mal visto, no seguinte sentido, né? Tem até aquela história do sacristão que queria ajudar o padre a se livrar dos pombos da paróquia, né? Não sei se eu já devo ter contado isso aqui, né? Eu sempre conto. Aí o padre pediu a opinião do sacristão: como é que a gente vai livrar os pombos da paróquia? Aí o sacristão, que era muito observador da rotina, das pastorais, da rotina da vida da paróquia, ele falou: padre, por que o senhor não pede para o bispo crismar os pombos? Porque aí eles nunca mais vão voltar na paróquia, né? Então, assim, infelizmente, muita gente acha que a crisma é aquele pé na poupança, né? Já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu não volto mais aqui, porque eu já fiz
eu já dei para Deus. Na realidade, a crisma é o início. Eu comecei a minha vida, eu me tornei adulto na fé, e agora eu vou começar, como adulto, eu vou testemunhar. Então, não a crisma não é aquele pós-doutorado, doutorado que eu vou colocar debaixo do braço, agora eu estou aposentado, eu vou ficar jogando dominó na praça com os outros velhinhos. Não, é o início da vida de um adulto na fé, que vai já maduro testemunhar a fé, que vai de fato de maneira brava se comprometer com o apostolado, se comprometer com a vida espiritual, se comprometer com a formação na doutrina católica, com uma vida católica autêntica. É um sacramento muito importante. E as duas últimas perguntas vão falar de quem pode receber a crisma e quem pode ministrar a crisma. Ou seja, quem pode receber o sacramento e quem pode ser ministro do sacramento. É a pergunta 269. Primeiro, quem pode receber o sacramento da crisma? Pode, e aí, olha que interessante, pode e deve recebê-lo uma única vez, vejam que imprime caráter, é uma única vez, quem já foi batizado, o qual, para recebê-lo eficazmente, deve estar em estado de graça. Isso aqui é fundamental. Para recebê-lo eficazmente, deve estar em estado de graça. Uma pessoa em pecado mortal, porque tem gente que acha que em pecado mortal você só, entre aspas, não pode comungar. Gente, quem está em pecado mortal não pode receber sacramento nenhum. Nenhum, com exceção, é claro, do batismo e da confissão. E em alguns casos da unção dos enfermos. Porque pode ser que pessoas que estão impossibilitadas de se confessar, por alguma razão, estão doentes e impossibilitadas de se confessar, o padre vai lá e dá a unção dos enfermos sob condição. E aquela pessoa, caso esteja arrependida, ela vai ser perdoada pela unção dos enfermos. Mas aí o padre dá sob condição da pessoa estar arrependida dos seus pecados. Mas é evidente, a confissão eu posso receber se eu estou em pecado mortal, porque eu tenho que me confessar, mas eu tenho que estar o quê? Arrependido, e eu tenho que me confessar do pecado. E o batismo é a mesma coisa. O batismo eu não tenho que me confessar, porque não é essa a dinâmica do sacramento. Mas para ser batizado, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que tem pecados graves, ela tem que estar arrependida desses pecados. Então não adianta uma pessoa que tem assim, uma pessoa como a maioria das pessoas. Tem pessoas que nunca cometeram, eu vou te dar a palavra aqui dentro. Tem pessoas que nunca cometeram um pecado mortal na vida. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Um padre que a acompanhou, ela morreu com 24 anos. Eu não sei se foi um padre que ouviu uma confissão geral no fim da sua vida, mas alguém que ouviu assim, que tinha autoridade para dizer, falou. Tanto dela e me parece que da própria Santa Teresa de Ávila, que elas nunca cometeram um pecado mortal, mas não é esse o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, infelizmente, já cometeram pecados mortais em suas vidas. Só que imaginemos que uma pessoa que já cometeu um pecado mortal na sua vida vá ser batizada. Ela tem que estar arrependida dos pecados mortais que ela tem consciência de ter cometido. Hoje fala-se assim de umas determinadas situações que eu mencionei na aula passada sobre o batismo. O transexual pode ser batizado? Sim, desde que ele esteja arrependido. Uma prostituta pode ser batizada? É claro que sim, desde que ela esteja arrependida da sua prostituição. Isso não vale só para os pecados sexuais. Um político corrupto pode ser batizado? Sim,
Desde que ele esteja, um flamenguista pode ser batizado, sim, desde que ele esteja arrependido do time que ele escolheu. Sim, sim. Sim, mas assim, tem que ter o arrependimento e a decisão. Mas agora, os sacramentos, como a crisma que nós estamos a falar, eu não posso receber com pecados graves, porque isso é um sacrilégio. E a questão é, o sacramento ele vai ser válido, mas ele vai ser ineficaz. A palavra aqui é perfeita, para recebê-lo eficazmente. Então, não vai ter o quê? Não vai ter o efeito. Ineficácia é isso, o sacramento ele não tem efeito, ele não, é aquilo que São Paulo fala na carta aos Coríntios, existem pessoas que comungam a sua própria condenação, essa questão, e eu não preciso conhecer, por exemplo, a vida das pessoas, eu não sou censor do IBGE, mas eu não preciso ir lá nas nossas missas dominicais, e o problema não é só aqui na nossa paróquia, é em todas as paróquias. Eu não preciso ser o super-homem com visão de raio-x, que não é o super-homem, é Nosso Senhor que olha os corações, mas é uma realidade das paróquias hoje que muitas pessoas comungam com pecados graves pendentes de confissão. Por quê? Porque não tem doutrina, não tem catequese, não conhecem a doutrina da igreja. E aí só Deus pode julgar se o fato dela desconhecer ali é uma ignorância culposa ou não. Eu não posso julgar, só Deus pode julgar. Eu não posso nem dizer que não é pecado grave, nem que é. Mas o fato é que objetivamente é um pecado grave. É algo que fere os 10 mandamentos. E aquela pessoa está ali todo domingo comungando. Todo domingo indo à missa. Tem pessoas, por exemplo, que chegam para comungar na missa dominical na hora da comunhão, chegam assim em horários absurdos na missa, e o mandamento da igreja, vocês podem ler aqui, ó, assistir missa inteira, aqui está ouvir missa inteira. Você não pode chegar a qualquer horário na missa de domingo. Então vejam que a crisma é a mesma coisa. Se você tem um pecado, por isso é que vocês vão se confessar, aqueles que serão crismados vão se confessar na semana, até para não dar tempo de pecar. Se pecar depois da confissão, procura o padre. O padre vai estar no dia, inclusive. O padre vai estar lá na hora. O bispo vai celebrar, mas o frei João vai estar lá, os outros freis vão estar lá, disponíveis para atender a confissão. Mas vejam a necessidade de estar em estado de graça para receber eficazmente, para que aquela graça produza efeito. Isso vale para o matrimônio, isso vale para a missa acima de tudo, porque senão eu estou ali a cometer um sacrilégio, um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu estou tratando algo sagrado como nada. Eu estou ofendendo algo sagrado, eu estou cuspindo em algo sagrado. Então, se eu não estou em condições, por exemplo, estou numa missa que eu não posso comungar, eu não comungo, eu vou lá, me confesso, e se for o caso, não tem problema nenhum, eu posso me confessar e pedir para o padre me dar a comunhão depois da missa, se for o caso, mas de modo algum comungar sem estar em condições, receber a crisma sem estar em condições, de forma nenhuma. Fala, querida. Não, eu estou respondendo, porque assim, essa questão do batismo no leito de morte, né? Qualquer um pode batizar. Só que a pessoa, para ela receber a salvação, ela tem que se arrepender ali, né? Porque senão você tem Mas você não pode batizar ninguém à força, né? A pessoa, ela tem que realmente querer ser batizada, né? E assim, eu tenho um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, esse é um livro muito bom, assim, é um livro pesado, que é Preparação para a Morte,
que ele foi lançado por várias editoras, mas tem uma edição muito boa da editora do Centro Dom Bosco. Eu recomendo muito a leitura, porque na hora da morte de uma pessoa, ali há uma grande batalha espiritual, que a gente evidentemente não vê, mas na hora da morte de uma pessoa, ficam os anjos lutando para aquela pessoa ir para o céu, mas também ficam os demônios lutando para aquela pessoa ser condenada ao inferno. E é difícil para uma pessoa que viveu no pecado, muitas vezes é um pouco difícil para ela naquele momento se abrir à salvação. Por isso é que o ideal é a gente se preparar, como diz o nome do livro, que o título não é de Santo Afonso, na realidade são ali pregações de Santo Afonso, meditações sobre a morte, que são compiladas nesse livro, são reunidas depois da morte dele num só livro, por isso ele é tão rico. O ideal é a gente se preparar. Tem gente que fica, como eu gostaria de morrer num avião, como eu gostaria de morrer dormindo como um passarinho. Gente, esse tipo de morte é horrível, porque você não se prepara para ela. É muito melhor às vezes você morrer, Deus que me perdoe, mas eu vejo, por exemplo, o meu avô morreu 8 anos sofrendo numa cama, mas ele teve tempo ali. O meu avô foi alcoólatra, fez a família sofrer, o meu avô materno. A minha avó teve uma vida super sofrida por conta do alcoolismo dele, os meus tios, e por conta da doença que ele teve de 8 anos, ele pôde se reconciliar com o meu tio que sofreu muito por conta do alcoolismo dele, o meu tio que cuidou dele, dava banho nele, e o amor que eu vejo hoje o meu tio falando dele, ele teve ali uma ocasião de antecipar parcialmente até o purgatório dele ali, pelo sofrimento que ele viveu naquela doença. Aí as pessoas acham que é bom morrer dormindo. Claro que não. A morte boa é a morte para a qual que eu consigo me preparar para morrer na graça de Deus, que eu consigo me confessar, que eu consigo receber a unção dos enfermos, então assim, a morte boa é a morte de acordo com a vontade de Deus, e o padroeiro da boa morte, é bom que vocês saibam, é São José, que a gente vai celebrar daqui a pouco, porque ele teve a melhor morte da história. Ninguém teve uma morte boa como a de São José, porque ele morreu numa cama, assim diz a tradição, com Jesus de um lado e Nossa Senhora do outro. Eu não consigo pensar numa morte melhor do que essa. Ninguém teve uma morte. A morte de Nosso Senhor, pelo amor de Deus, foi uma morte muito dura, se essa for a vontade dele, que assim seja. A morte de Nossa Senhora deve ter sido muito linda, os apóstolos em volta dela, mas ela própria não estava do lado dela, porque ela estava morrendo, e Nosso Senhor já estava no céu. Com certeza ele fez companhia para ela, mas ele não estava ali fisicamente. Então a morte de São José foi a morte mais linda de todas. Então vamos pedir para São José de fato uma boa morte. Existe também Nossa Senhora da Boa Morte, tem até uma igreja com esse nome lá na cidade da minha mãe, Barbacena, Minas Gerais, mas a gente precisa ter essa consciência da importância do estado de graça, da importância da gente estar se preparando e lutando por isso, sabe? Realmente a importância do zelo que a gente tem que ter pela nossa própria salvação. E muitas vezes a gente vai cair. E eu falo isso, gente, como catequista de vocês, por experiência própria. A importância da gente, quando cair, levantar, buscar confissão, correr atrás do padre. Não é que a gente vai bater aqui de madrugada, dá vontade, mas vai dormir, pede a Deus a graça de não morrer naquela noite e vem de manhã aqui. Mas assim, graças a Deus a gente está num bairro com muitos católicos, com padres bons, com padres disponíveis, a São Francisco de Paula, aqui mesmo, o Santuário de Fátima, tem muita confissão, mas assim, o zelo pelos sacramentos, o zelo pela vida sacramental, isso é muito importante, sabe? São graças que Deus nos deu. E a última pergunta, quem é o ministro da confirmação? Que eu já falei, mas
é sempre melhor a doutrina. O ministro é o bispo, ele é um ministro ordinário, e o extraordinário é o padre, é o presbítero. O ministro originário é o bispo. Manifesta-se assim a ligação do crismado com a igreja na sua dimensão apostólica. Quando é o presbítero que confere esse sacramento, como acontece ordinariamente no Oriente e em casos particulares no Ocidente, a ligação com o bispo e com a igreja é expressa pelo presbítero, colaborador do bispo, e pelo sagrado crisma consagrado pelo próprio bispo. Isso é interessante. No rito oriental, na tradição oriental, o presbítero ele é um ministro ordinário justamente por aquilo que eu falei, porque no batismo os bebês já são crismados. Então é claro que não é o bispo que batiza, né? Não tem tantos bispos disponíveis assim. E aí o presbítero se tornou ministro ordinário. Mas na tradição ocidental, o ministro ordinário, e assim é na origem do sacramento, o ministro ordinário é o bispo. E aí os orientais, como é que eles mantiveram, né? Qual é a visão que eles têm da unidade com o bispo? O presbítero ele é um colaborador, a gente vai ver isso melhor no sacramento da ordem, já vimos também um pouco nas catequeses sobre a igreja. O presbítero, ele faz parte desse colégio, né? O padre, que é sacerdote, ele faz parte do colégio presbiteral presidido pelo bispo da diocese. E ele é um colaborador do bispo. Isso já é um sinal da unidade com o bispo. Mas o próprio óleo, como está escrito aqui, já é um elemento de unidade com o bispo. O próprio óleo, porque o óleo foi consagrado pelo bispo. Então é uma maneira do bispo estar presente, segundo os orientais, na crisma, é o fato do óleo estar presente. Nós ocidentais já preferimos que o bispo seja o ministro, e é por isso que, principalmente por isso, que também por isso, não principalmente talvez, mas também por isso que os bebês não são crismados. Mas, por exemplo, 15 anos nem sempre foi assim, saibam. Hoje a idade de 15 anos é a idade escolhida, mas poderia ser, por exemplo, a idade da razão. Até porque na ordem dos sacramentos a crisma vem antes. Vejam, no catecismo mesmo, a Eucaristia é o terceiro. E hoje é um pouco estranho, porque as crianças recebem primeiro a Eucaristia do que a crisma. Então, aos 7 anos as crianças já poderiam ser crismadas, já chegaram à idade da razão. E hoje não, hoje aos 7 já podem comungar, começam a catequese para receber a comunhão aos 9 e aos 15 são crismados. O padre Paulo fez um comentário uma vez, há muito tempo, ele era bem mais jovem, que ele falou que nós ocidentais nós ficamos um pouco cartesianos na nossa visão sacramental. O que ele quis dizer com isso, né? É uma referência, é claro, ao René Descartes, que na sua filosofia era um desastre. Mas o que ele quis dizer com esse cartesiano é que nós ficamos um pouco racionais demais, exigentes demais no sentido racional. Eu concordo com isso, que tudo bem, se não vai se não vai crismar o bebê, mas eu penso que a catequese infantil talvez fosse suficiente, ou certamente fosse suficiente para crisma. Mas aí pode ficar também a questão, como é que a gente vai motivar esses jovens, esses adolescentes a voltarem para a igreja? Então é uma questão complexa, sem dúvida não é uma questão fácil. Então vamos pegar aqui alguns trechos do catecismo para nós lermos aqui, já que hoje as perguntas não são tão numerosas. Vamos aqui no catecismo, a gente está aí com 1 hora de aula, que para mim é praticamente a introdução. Vamos ler aqui a partir do parágrafo 1285. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. É preciso, por isso, explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária
a consumação da graça batismal. Com efeito pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Essa é uma citação lá da Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II. Eu realmente só faço essa observação para que a gente não caia nessa visão perigosa de que a crisma, sem a crisma não há um pleno batismo, tá, gente? Essa é uma visão errada que, infelizmente, algumas pessoas hoje não deixa de ser um modernismo, né? Isso é errado. E essa palavra, obrigado, querido. Se quiser, eu te dou um novo, porque a explosão aí da água com gás acabou molhando um pouco o seu compêndio, mas foi uma armadilha do Alfredo. Mas brincadeira, tá, Alfredo? Você foi muito gentil. Você que pagou o café ainda me deu a água. Um absurdo. Mas vejam que a gente tem que tomar um cuidado, assim, são palavras que às vezes são traduzidas, essa questão de consumação, não é que esteja errado, consumação da graça batismal, eu só faço essa ressalva, não fiquem com essa visão errada, que de fato seria uma noção de fato contrária à doutrina católica de que são dois sacramentos conectados, com graças dependentes, interdependentes. Não se trata disso, são duas graças próprias, únicas. O que acontece é que de fato a graça que nós recebemos no sacramento do batismo, sem dúvida alguma, ela é enriquecida, aprofundada, elevada pela graça que eu recebo no sacramento da crisma, mas não ela depende de uma confirmação, como se fosse ali a urna eletrônica, né, que eu escolho o candidato e vou lá e confirmo o voto. Não é isso, evidentemente. Então vamos aqui para que a gente sepulte de vez essa má interpretação. Aqui no parágrafo 1302, vamos ver aqui então os efeitos da confirmação, que aqui eles estão abordados de uma maneira mais ampla. Nos parágrafos 1302 a 1305, e especialmente esse último que fala do martírio, que eu queria que vocês ficassem com isso claro. Da celebração, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como outrora foi outorgado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por isso a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai, Romanos 8,15, e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja, nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Vejam que isso aqui é uma citação do Concílio de Florença. Esse DS que aparece aqui é o compêndio da doutrina católica, é um nome complicado, é o Denzinger-Schanmetzer. Isso aqui vende nas Paulinas, é um pouquinho caro, é um livrão que se você jogar na cabeça de alguém você mata, mas porque é um trecho tão importante que está no Denzinger. Então vejam, gente, isso aqui vocês têm que entender que qualquer crismado tem o dever de fazer isso. Isso aqui, gente, não é uma opção, não. Isso aqui se eu quiser eu faço, se eu quiser. Não é uma faculdade, não.
Isso é um dever de qualquer fiel católico crismado. Nos dá uma força especial do Espírito Santo, mas para quê? Eu vou deixar isso aqui guardado na gaveta para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo, mártires. Confessar, aqui não é confissão dos pecados, por isso é que se fala, gente, eu não sei se vocês sabem, que um determinado santo é um confessor. Até na ladainha lauretana, aquela ladainha de Nossa Senhora, a gente fala dos mártires, das virgens, dos confessores. O confessor é alguém que confessou a fé, mas não chegou a ser mártir. Então é isso aqui, confessar com valentia o nome de Cristo, nunca sentir vergonha em relação à cruz. Essa graça. Quem aqui já é crismado pode até ficar com um peito de pombo assim. Tem a Geórgia, o Vinícius, eu, acho que só nós que somos crismados aqui, né? Você não é? Você vai ser crismado? Então só eu e a Geórgia. Eu achei que você já era, pelo que eu me lembrava que você tinha falado pseudo-crismado. Então eu e a Geórgia, a gente pode fazer assim, a gente já recebeu essa graça. Então isso aqui não pode ficar guardado na gaveta. Eu tenho que pedir a Deus a graça de colocar isso aqui em prática. E aí vem aqui uma frase de um santo que falou muito sobre os dons do Espírito Santo, que é o santo, inclusive, que batizou, crismou e deu a primeira comunhão ao nosso pai Santo Agostinho, que é Santo Ambrósio. Vejam o que ele vai falar aqui nas letras pequenas. Lembra-te, portanto, que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, que é a fortaleza, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com o seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício. Aí em latim, quasi ex officio, é uma citação da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na terceira parte, questão 72, artigo 5. Então vejam que de fato a gente recebe um poder, essa graça é um poder, e aquilo que eu falei, gente, do padrinho, o padrinho do batismo se aplica ao padrinho da crisma, tá? É a mesma coisa, são os mesmos requisitos, tá? O padrinho da crisma, ele deve ser crismado, isso é ainda mais óbvio, mas o padrinho do batismo também deve ser crismado, deve ser uma pessoa que viva a fé católica. O Código de Direito Canônico até coloca, eu falei isso para vocês semana passada, que se for um bom padrinho de batismo, claro, essa observação hoje é necessária porque muitas vezes o padrinho de batismo não é bom, mas se for um bom padrinho é até recomendável que ele seja repetido na crisma, mas não adianta nada repetir o ruim, né? O padrinho que não é católico, que é ausente, mas se for bom, para mostrar a unidade dos sacramentos, é bom repeti-lo, e também aquela pessoa referência de fé. Então vejam que também existe, antigamente o padrinho acabava sendo do mesmo sexo, né? As mulheres tinham madrinhas
os homens tinham padrinhos. Hoje não é mais, pelo menos assim, não se tem feito mais essa exigência, e é um só, não são dois como no batismo, tá? Vamos ler aqui uma passagem que ainda não é Pentecostes, mas a gente já lê Pentecostes agora. Eu vou até colocar aqui no grupo, que é de alguma maneira um proto-Pentecostes. É uma passagem assim anterior a Pentecostes, que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, que é inclusive a origem do sacramento da confissão. João 20, versículos 19 e seguintes. João 20, versículos 19 a 23, vamos colocar. Aqui é também a origem do sacramento da confissão, mas também é esse proto-Pentecostes, porque aqui Nosso Senhor, Ele vai soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então aqui nós vemos que também é a origem do sacramento da confissão, mas nós vemos aquele Espírito Santo que nós vimos que Nosso Senhor dizia que estava sobre ele envia sobre os apóstolos, ele sopra, recebei o Espírito Santo. Eu só gostaria de voltar, porque no Evangelho de São Marcos é muito breve, vamos ler a passagem do batismo de Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus. Eu sempre gosto de pegar o Evangelho do ano litúrgico em questão, mas o de São Marcos, nessa passagem específica, é Mateus 3, versículos de 13 a 17. Por isso é que eu não vou botar o de São Marcos, porque é muito breve. E aqui a gente vai ver então, Nosso Senhor, ele fala na sinagoga de Nazaré. Essa passagem se cumpriu hoje, porque ele é o ungido. E são muitas as passagens que mostram o Nosso Senhor Jesus Cristo como o ungido. Essa aqui é uma delas. Nós poderíamos falar de diversas outras. Desde a anunciação, Nosso Senhor claramente é o ungido. Quando o anjo Gabriel diz para Nossa Senhora: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, nós vemos que desde a encarnação, Nosso Senhor Jesus Cristo é o ungido. Mas aqui fica claro também, Mateus 3, 13 a 17. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus.
e do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então ele é o ungido, ele que é a cabeça da igreja. E aí há inúmeras passagens em que nosso Senhor Jesus Cristo fala do Espírito Santo, mas eu vou pegar aqui uma que eu geralmente pego do próprio Evangelho de São João, que eu já citei, que nós vimos lá ele já ressuscitado, ele sopra sobre os apóstolos um pouco antes, ali nos discursos de despedida, no contexto da última ceia, João 16, de 5 a 15, nosso Senhor vai prometer o envio do Paráclito, vai prometer o Espírito Santo. Então, vejam que tudo se concatena, tudo se liga. Vejam o que nosso Senhor vai dizer para os apóstolos, nesse contexto da última ceia, a respeito do Espírito Santo. João 16, de 5 a 15. Agora vou para aquele que me enviou, que é o Pai, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Então vejam que aqui antes da paixão, muito perto da paixão, nosso Senhor promete o Paráclito. E aí, no mesmo contexto do Evangelho que eu li de São João, que ele soprou o Espírito Santo, ele vai mais uma vez prometer o Espírito Santo. Então, agora é a penúltima passagem antes de Pentecostes, Lucas 24, 36 a 49. Aqui a gente vai ver nosso Senhor mais uma vez prometendo o envio do Paráclito. Aí a gente vai depois chegar a Pentecostes finalmente. E encerraremos, é muito bonita essa sequência, porque depois de Pentecostes nós teremos duas passagens em que a gente vai ver no livro dos Atos o sacramento da Crisma já sendo celebrado pela igreja. Isso é muito belo. Isso é muito belo. A igreja que já celebrava o sacramento da Crisma. Então vamos ler aqui. A aparição aos 11 no Evangelho de São Lucas. Enquanto ainda falavam dessas coisas, isso é depois da aparição aos discípulos de Emaús, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho.
E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Olha que bonito, as testemunhas. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. O Espírito Santo aqui é chamado de força do alto. E aí, finalmente, nós chegamos em Pentecostes. Lá no livro dos Atos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Atos 2, versículos 1 a 12. Aqui é de fato o sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma é o mistério de Pentecostes atualizado na vida da igreja, nas nossas vidas. É o Pentecostes atualizado nas nossas vidas. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que é o cenáculo, é onde aconteceu a última ceia. A casa, segundo a tradição, a casa da família do evangelista São Marcos, João Marcos. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Então vejam que aqui ficam claros estes dons do Espírito Santo, que são derramados sobre a igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é a alma da igreja, e também como essa unidade, no bom sentido da palavra. A unidade é uma palavra muito boa por origem, mas que hoje tem sido usada, infelizmente, de uma maneira muito ruim em muitos contextos. Mas como essa unidade se realiza pela ação do Espírito Santo, e todos falam a mesma língua, que é a língua da fé católica. Há um contraste muito claro entre Babel e Pentecostes. Babel é a confusão do homem que quer chegar ao céu sem Deus.
e aí Deus confunde o homem. O homem começa a falar línguas diferentes e não se entende. Em Pentecostes não, homens falam línguas diversas e todos se entendem porque todos professam a mesma fé. E agora nós veremos no livro dos Atos dois exemplos em que o sacramento da crisma foi ministrado ainda na igreja primitiva. Deixa eu só pegar aqui, tenham só um pouquinho de paciência comigo, para eu, Atos 8, 15 a 17 e Atos 19, 5, 6. São as duas últimas passagens da Escritura que eu vou ler, que aí vocês vão ver que como já na igreja, isso é muito belo nos sacramentos, porque a gente consegue ver desde a antiga aliança o sacramento prefigurado, depois a gente vê na vida de Nosso Senhor, a gente vê a prefiguração na antiga aliança, no Antigo Testamento, a gente vê Nosso Senhor que institui o sacramento, e a gente vê a igreja que administra o sacramento. A igreja, ela não é a igreja que institui, ela administra o sacramento que foi instituído por Nosso Senhor. Atos 8, 15, 17. Deixa eu só ver se eu vou ler um pouquinho mais, porque às vezes eu gosto de contextualizar. Mas vamos aqui. É um exemplo da vida de São Paulo e outro de São João e São Pedro, em que eles administram o sacramento da crisma. Então vamos aqui, Atos 8, 15 a 17. Vamos ler a partir do versículo 9, que vai falar aqui de Simão o mago. Ora, havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Filipe é um diácono, foi um dos primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando estupefato os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vejam aqui de maneira muito clara que eram dois sacramentos diferentes. Havia lá um diácono que não podia crismar, porque os apóstolos eram bispos. No caso, São Pedro, além de bispo, papa. Eles chegaram lá, viram que eles ainda não tinham sido crismados, já tinham sido batizados em nome de Nosso Senhor, como ele tinha pedido. Eles foram lá e crismaram aqueles homens. E aí tem um exemplo de São Paulo. São Paulo, que é Atos 19, 5 e 6, para a gente fechar a aula. Atos 19, 5 e 6. Que aí vocês vão ver mais um caso em que a crisma fica evidente, já na igreja primitiva.
E aí depois eu só vou ler o resumindo mesmo. Deixa eu só ler aqui desde o 1, tá? Do 1 ao 7, para a gente contextualizar. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Aí no caso é João Batista. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui fica claro que eram 2 sacramentos. Ele batizou e depois impôs as mãos. Vejam que isso é muito belo, como a gente vê a coerência, né? Como a igreja já fazia, a tradição da igreja. A tradição da igreja. Antes da gente ler o resumindo, eu só gostaria de ler aqui esse item de quem pode receber o sacramento da crisma, que é o 1306. A gente lê o resumindo e fecha. Quem pode receber este sacramento, no caso o sacramento da crisma? Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber no devido tempo esse sacramento, pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. Há séculos o costume latino indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças. Vejam a palavra que o catecismo usa: deve-se, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. E muita gente não se atenta a isso. Isso está no Código de Direito Canônico. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de ratificação para se tornar efetiva. Santo Tomás recorda isto: a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da sabedoria. Velhice venerável não é a de uma longa duração, e nem se mede pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente até o sangue por Cristo. Então a gente vê na história da igreja verdadeiros mártires, já são crianças que já são, verdadeiros mártires, ou o caso, por exemplo, dos pastorinhos de Fátima, que já tem uma maturidade espiritual absurda com a mais tenra idade. E aí vai falar aqui da preparação para a crisma, que é fundamental, que é o que vocês estão fazendo aqui, muitos de vocês, e também o estado de graça, que reforça o que o compêndio fala com mais palavras. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão à união mais íntima com Cristo, a familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Então não é o caso do pombo. Vocês vão assumir responsabilidades apostólicas com a crisma. Por isso a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo,
tanto a Igreja Universal como a comunidade paroquial. Então a nossa catequese tem que também despertar em vocês o senso de pertença à paróquia e à Igreja Universal. É uma catequese eclesial, isso é fundamental. Esta última tem especial responsabilidade na preparação dos confirmandos. Isso é muito importante. Para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificada em vista do dom do Espírito Santo. Uma oração mais intensa deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Só faltou a vírgula aqui, desde que o padrinho do batismo seja um bom padrinho, porque senão não adianta nada. Aí vamos ler o resumindo e a gente fecha. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, é a passagem que a gente leu. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 14, 17. É muito bonito que agora vê o meu coração que na passagem da samaritana, naquele diálogo belíssimo de Nosso Senhor com ela, ele promete para ela: eu te darei a água que jorrará para a vida eterna. E essa promessa se cumpre também lá com os seus compatriotas, anos depois, com os seus apóstolos. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Este é o sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, nos incorporar mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, nos associar mais intensamente à sua missão, nos ajudar a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual, ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo e seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra-se este sacramento quando atingida a idade da razão. Normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento reafirma o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento, estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. Muito bonito isso. Não é só na igreja. É um santo na igreja e um vagabundo na sociedade. Não adianta. Tem que ter coerência, unidade de vida. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte do batizado. No Oriente também sobre outros órgãos dos sentidos, com a imposição da mão do ministro e as palavras: Accipe signaculum doni Spiritus Sancti, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo no rito romano, e signaculum doni Spiritus Sancti, selo do dom do Espírito Santo no rito bizantino. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação durante a Eucaristia, ou seja, durante a Santa Missa, contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Como eu falei, a crisma em geral, ela é celebrada dentro da Santa Missa, como eu recomendo quando eu dou palestra no curso de noivos, tá chegando, né?
como eu recomendo que os noivos façam. Eu vou fazer. Vai fazer agora? Olha que maravilha. Como eu recomendo que os noivos façam, se casem dentro da Santa Missa, para que o matrimônio seja celebrado por eles dentro da Santa Missa. Então vamos rezar para entregar para Nossa Senhora os frutos desta aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz à glória da feliz ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São João de Deus, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Eu sei que eu falo que todas as aulas são importantes, mas nós começaremos na próxima aula as catequeses sobre o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. Então, são aulas importantíssimas. Fiquem com Deus.